Alô, alô. Então, eu sou o Otávio, né? Queria fazer essa apresentação aqui do, do artigo selecionado pelo professor Milton Lima, que é diversidade microbiana no solo, teorias ecológicas, a contribuição de técnicas moleculares e o impacto de plantas e micro-organismos transgênicos. Então vamos começar já, né? Aqui a gente tem um print do início do artigo, com o tema e o abstrato ali embaixo, fazendo uma introdução breve. E bem, vamos fazer a introdução então. Devido a muitos problemas de degradação e contaminação do solo do planeta, como isso pode afetar a diversidade microbiana existente nele? Nesse artigo são feitos vários questionamentos, principalmente voltados para essa técnica de alteração do genoma, manipulação de genes, que está sendo muito comumente usado hoje para fazer essa manipulação sobre micro-organismos e plantas. Então o estudo quer ver se há mesmo a gente precisa mesmo ter essa preocupação. Então, vamos seguindo, né? Há muitas teorias ecológicas. Qual a base do estudo dessas teorias? A diversidade microbiana é analisada por quais métodos? Inicialmente no artigo é apresentado alguns métodos que são invalidados para fazer essa análise microbiana do solo, principalmente por ter microhabitats no solo. Por exemplo, a diversidade vai ser diferente numa região de risosfera com uma região de solo a granel. Então, isso impossibilita os cálculos de maneira tradicionais. E é justamente disso que a gente está tratando. Então, o objetivo. Os aspectos discutidos nessa revisão são os efeitos da exposição de micro-organismos do solo a organismos geneticamente modificados, pois cresce a preocupação com o uso destes em ambientes abertos, como solos agrícolas, podendo ter o perigo, né, de haver uma contaminação ou um alastramento indesejado desses micro-organismos ou desses organismos geneticamente modificados. Nesse sentido, estudos sobre a persistência do DNA transgênico no solo são considerados sob a perspectiva da possível transformação de bactérias associadas a plantas por DNA transgênico. Materiais e métodos são falando sobre as hipóteses e sobre os métodos para poder fazer essa análise, certo? Que são métodos bastante, como está exemplificando aqui, bastante complexos. Então, primeiramente, nós temos uma amostra de solo. Foram feitos dois tipos de análise. Primeiro, a gente pegou uma fração bacteriana desse solo, extraímos o DNA bacteriano. Vou usar o cursor aqui para poder identificar onde eu estou. Desse DNA bacteriano, tivemos uma centrifugação para separar os gradientes e aqui a porcentagem, né, de guanina e citosina da composição desse DNA, criando aqui um perfil genético da comunidade. No outro tratamento do DNA, nós tivemos a reassociação, criando o complexo de DNA e a diversidade total gênica da comunidade. E tem aqui uma baixa resolução, né, desse tipo de tratamento. Agora, no tratamento mais complexo, tivemos o DNA total do solo que foi extraído. Fizemos a aplicação de PCR, gerando aqui no caso fingerprint, né, como se fosse a análise as digitais que compõem essa comunidade. Digitais a gente fala sobre, por exemplo, traços para a identificação dessa comunidade. Aqui nós temos uma livraria, né, um conjunto de PCR dos clones e uma livraria também do metagenoma dos clones. Fazendo a comparação e a análise do sequencial dela, chegando a uma diversidade funcional e filogenética e uma composição total da comunidade, tendo uma análise parcial da comunidade de alta resolução. Seguindo aqui nós temos os resultados, né, analisando principalmente aqui os genomas equivalentes da E. coli, que foi estudado aqui nesse estudo. Temos a comparação aqui. Na E. coli temos um equivalente, no solo de pastagem são 8.000, no solo arável 340, e aqui é a parte interessante, solo alterado de iodo de esgoto não contaminado, 9.800. O lodo de esgoto alterado
4.600 com baixo metal e com alto metal 1.500, tendo esse decréscimo dos equivalentes do genoma, né? Do genoma da E. coli. Aqui nós temos dois gráficos. Um falando sobre a estrutura da comunidade dos solos com baixo teor de metais foi investigado por hibridização de solas finogenéticas e específicas de grupo. Aqui nós temos a parte com metal baixo, aqui com alto metal. No eixo vertical nós temos a porcentagem dos clones, medida aqui. Embaixo temos todos esses clones que foram medidos, né? E aqui está mostrando que, basicamente, na análise de metal baixo, tivemos um resultado bastante discrepante, né? E os resultados sugerem que as medidas quantitativas de diversidade microbiana e a análise qualitativa da estrutura da comunidade genética, né, podem discriminar entre as amostras de solo submetidas a diferentes níveis de poluição e ser indicadores úteis de estresse e perturbação. Exatamente o que está sendo mostrado aqui nesse slide. E as conclusões, de fato, os efeitos relevantes das plantas transgênicas nas comunidades microbianas devem causar mudanças mais profundas do que as mudanças comumente aceitas, devido aos fatores ambientais relacionados à estação, local de campo e ano. Então, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Aqui está o meu contato, caso necessário, né? Foi um bom artigo, foi um artigo interessantíssimo, na verdade, porque evidenciou a complexidade dos estudos do genoma. E sim, chegamos à conclusão final, né, como apresentado. Queria dar o meu agradecimento ao Milton Lima por nos ensinar e separar esses artigos de tão bom aproveitamento. E é isso, né? Uma boa tarde, um bom dia para vocês que foram ver, né? Vai estar no YouTube. Então não vai ser só o professor, talvez, que veja. Até porque isso aqui é bem nichado, né? Esse tipo de conteúdo. Mas agradecimentos feitos. Muito obrigado a todos e obrigado, falou!